duas semanas de trabalho. Essa semana, amanhã, eu devo terminar aquele questionário que eu tinha dito a vocês e já deverei postá-lo amanhã mesmo. Então, ele vai ficar disponível de amanhã até a próxima... Até terça-feira. Até terça-feira. 2 tentativas, aquele esquema, né? 2 tentativas, eu acho que 7 questões, mas eu aviso lá no grupo como vai ser. Então vai ficar provavelmente de amanhã até terça-feira. Está faltando só eu concluir, terminar de fazer as questões para cadastrar o questionário. Então só está faltando isso. Aí veja, essa semana a gente termina essa parte dos segmentos vocálicos. Na próxima semana, a gente faz o capítulo 5 e na próxima semana, deixa eu ver aqui, peraí, que deu um nó aqui agora no meu juízo. Que a gente vai, essa é a penúltima semana, não é isso? Ou a gente começa o português silábico hoje, não. Hoje a gente termina o capítulo. Se bem que a coisa que tem para ver é... Mas tem algumas coisas aqui ainda. Tem que concluir mesmo. Quer dizer, já dava para a gente pular para o capítulo seguinte, mas não. Vou compartilhar a tela, porque tem algumas coisas. Isso é uma tabela que tem lá no livro. E nessa tabela estão... E nessa tabela estão essas consoantes que a gente viu, obviamente. Nelas estão marcadas a transcrição fonética, essas coisas todas, e elas, de alguma maneira, a visualização disso é importante para a gente. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo, né? Veja, aqui a gente está com a primeira. Consoante oclusiva bilabial surda, P, e aqui o exemplo, paca. Eu vou me deter sempre aqui na transcrição, porque é melhor. E aí o B é a mesma coisa, veja, a única diferença é que o P é surda e o B é sonora. O T, aqui é que dá uma confusão, porque ela está chamando isso de dental alveolar, quando ela pode ser ou dental ou alveolar, dependendo de onde a pessoa articule isso daqui. Por isso eu tinha dito a vocês que nesses casos a gente precisa ser muito cuidadoso na observação que a gente faz da pessoa de quem estamos fazendo a análise fonética, para poder saber se ela produziu, apesar de que ele não difere, né? Se você reparar, ele é uma única transcrição no fim da história. Tanto a dental quanto a alveolar, uma vez que ela, em português, não constitui um fonema, quer dizer, não causa distinção você dizer tatu com a língua tocando na ponta dos dentes ou tatu com a língua tocando nos alvéolos. Não causa distinção como causaria em algumas outras línguas. Então, por conta disso, na transcrição fonética do português brasileiro, esse T, seja dental que alveolar, é transcrito igualmente. Apesar de que eu acredito que deveriam ser respeitadas essas particularidades, ainda que não seja distintivo.
ainda que não cause nenhum tipo, não distinga vocábulos, ainda assim, você tem que, em tese, deveria ser respeitada a forma como o falante produz aquilo. Então, se ele produz um T dental, a gente teria que usar uma transcrição de T dental. Se ele produz um T alveolar, pois que fosse alveolar. Ou dental alveolar, que é quando a língua não está nem nos alvéolos, nem nos dentes, é no meio, entre os dois. Então, a gente teria que ter uma transcrição mais precisa, pelo menos no português brasileiro. Mais uma vez, que para os estudiosos, uma vez que ela não causa distinção, não, não se dá muita importância se ela seja dental ou alveolar, o fato aqui é que ela é surda e o D, a mesma coisa dental alveolar, só que sonora. E aqui está a data, preste atenção aqui no A átono, como está sendo representado. Depois o velar, oclusiva velar surda, C, de cada, e a oclusiva velar sonora. Velar é porque ela é produzida lá atrás, lá perto do vélum. Lembre-se que o vélum é aquela parte que vai do meio do céu da boca até a úvula. O ch, consoante africada, álveo palatal, surda. E o j, a mesma coisa, só que sonora. Aí você tem o f, fricativa labiodental surda, e o v, fricativa labiodental sonora. Esse daqui, essa transcrição, essa classificação só serve mesmo para o português do Brasil, porque no português de Portugal o V não é fricativa, não é classificado como fricativa. Tanto que em Portugal, assim como na Espanha, na Itália, confunde-se com alguma frequência o B com o V. Isso não é por ignorância, é porque elas são muito próximas no ponto de articulação e na zona de articulação. A consoante fricativa, S, alveolar surda, e a Z, sonora, a mesma coisa. São sempre esses pares, né? Aí tem o X e o J, fricativo, alveolar, chata, xícara, chaca, jaca e gema. Aqui é aquele R mais produzido lá atrás, né? Rato, quando não o R simplesmente a aspiração, carro, surda e a corda. Agora sim, esse é o que a gente pronuncia, carro, corta. É uma aspiração, isso aqui. Consoante fricativa glotal surda. E esse daqui, ele é mais forte, simplesmente. Corda. Aqui é muito forte, a fricativa uvular surda, roda, é como o CH de bar, do alemão. Roda e parte. Esse R é a uvular, né? Aquela que a gente viu na semana passada, vibrante, barba. O M, que é a mesma coisa, consoante nasal bilabial sonora, e o N, nasal alveolar sonora. Esses dois não têm a contraparte surda para fazer o par. Aí você tem o NHE, consoante nasal palatal sonora, na suposição de esse aqui ser pronunciado sonho, e não sonho. Esse TEP, consoante TEP alveolar sonora, caro, normal, como a gente pronuncia. Esse daqui é vibrante, rio, e não rio. Se fosse rio, a gente usaria a aspiração, a fricativa glotal surda. Rio, caro. E aqui a dupla, né? A vibrante dupla, sonora. Rota, turvo.
Esse R aqui é aquele retroflexo, alveolar sonoro, porca, porca. E esse daqui eu não sei de fato como se pronuncia. Ele diz que é aproximante, que fica alguma coisa entre semivogal ou algo assim, mas eu não sei como é que pronuncia. Essa daqui, ela é pronunciada, né, lata normal, e se for no fim de sílaba que ela seja pronunciada, você diz último. Aí você vai usar esse daqui. Se a pessoa disser último, não, só bota o U mesmo e o L desaparece. Esse é o lhe, de palha, consoante lateral palatal sonora, e esse é o L lateral velar sonora, que é aquele com som de U, né? E eu, como eu disse na aula passada, eu faria a transcrição disso daqui como sendo um W, e não usando essa fórmula aqui, o mal. Aqui, fonologia do português, os símbolos fonéticos que são encontrados em outros livros, por exemplo, no livro lá no outro livro que a gente estava usando, a transcrição era essa daqui. Essa é o sh, é um símbolo, acho que é tcheco, na língua tcheca, eles usam essa simbologia aqui. J, che, tanto esse, que é do Esperanto, como esse. J, aqui e aqui. Nhe, como em espanhol, às vezes é mais fácil. Às vezes isso aqui acontece por facilidade, porque você encontra muito mais facilmente esses símbolos lá no Word, nos símbolos, do que esses daqui. Só por uma questão de praticidade. Então, aqueles são os símbolos que a gente viu. Lembrando que vocês podem optar, mas aí, no caso de vocês utilizarem alguma vez aqueles outros símbolos, seria bom indicá-los numa legenda, no início do livro, ou do material do trabalho que vocês estivessem fazendo, para deixar claro que vocês estão usando aquela transcrição específica, para que não gere confusão. O importante é que dentro dessa área de fonética e fonologia, e as áreas que de alguma maneira trabalhem com transcrição, essas duas formas circulam com alguma facilidade, o que, portanto, não causaria estranheza. Mas é sempre bom fazer uma lista das abreviações ou dos sinais utilizados no início do material, para que quem pegue e esteja familiarizado apenas com um desses e não com o outro. Por exemplo, quando eu estudei lá na UFAL, a gente tinha somente um sistema, que era o sistema do alfabeto fonético internacional. Qual é a vantagem dele? A vantagem é que em todo o mundo utilizam esse, ao passo que esse daí nem sempre. Eles importam símbolos que são de outras línguas, que, portanto, existem com alguma facilidade nos teclados, talvez por essa facilidade adote. Como eu disse, alguns símbolos ali são do tcheco, outros são do esperanto, e do russo não, porque o russo usa outro alfabeto, mas do polonês existem também alguns símbolos que são empregados ali. E aí a gente vai para as chamadas propriedades fonéticas, propriedades articulatórias, que são as secundárias. Essas outras que a gente viu antes são as primárias, que simplesmente não dá essa nomenclatura de primária, mas são as primárias, e essas que a gente vai ver agora são secundárias. Quais são essas? São 4. Labialização, palatalização, velarização e dentalização. Como se dá a labialização?
arredondamento nos lábios na realização de uma consoante. Normalmente, a consoante que exibe essa propriedade é adjacente a uma vogal que é produzida com arredondamento. Então, a gente vai ter aquelas vogais, o O, U. Ou as nasais, né? On e Utiliza um W sobrescrito, para indicar esse arredondamento. Então, por exemplo, na palavra bolo, na transcrição, só para você indicar isso, não tem necessidade alguma de fazer isso, mas você pode, se quiser, botar o colchete, aspa, o B, o W sobrescrito, o O, o L com o W sobrescrito e aquele O mega de cabeça para baixo, que é aquele O que a gente viu que é de final de sílaba, né? E não vocalizado. Só para indicar que ele é produzido arredondado, somente isso. A mesma coisa acontece na palatalização. Isso é meio que uma herança, talvez, do que já acontecia no latim, quando a palatalização, que é um processo, né, um metaplasma, acontecia geralmente nas palavras que tinha N seguido de I e mais uma outra vogal, e L seguido de I mais uma outra vogal. Por exemplo, você tem a palavra em latim filium, F-I-L-I-U-M, vai dar em português filho, esse L e esse I seguido de uma vogal, dá uma palatalização, no processo. A mesma coisa vai acontecer com ingenium, que vai virar engenho. O N e o I seguido de U, nho. Isso ainda acontece, por exemplo, uma das coisas que aconteceram no processo foi a palavra hoje, que vem do latim hodie. Então, você tinha o D, o I e uma vogal. Aí, o que aconteceu? Houve uma palatalização desse D. Ele talvez tenha sido pronunciado durante algum tempo de hoje, como se pronuncia no italiano, e depois acontece que no francês e no português e no espanhol, mas o espanhol é um caso particular, vai ficar com som de G, né? Hoje. Mas no francês não se usa mais. Só o som existe. A gente ainda tem, veja que coisa interessante, a gente tem a palavra família, que embora a gente escreva da mesma forma que ela está escrita no latim, mas na pronúncia nossa de cada dia sai família. A gente segue o processo de... Aqueles metaplasmos, eu não sei se vocês viram aquelas duas aulas que eu liberei para vocês, mas quem as assistiu, se eu não me engano, eu trato disso ali, os metaplasmos, eles seguem atuando na língua. A língua, especialmente a língua falada, a língua escrita, é um pouquinho mais apegada à tradição, por isso a mudança acontece muito lentamente na língua escrita, mas a língua falada é muito mais, digamos, suscetível à mudança. Que algum dia, daqui a alguns anos, família perca essa forma, uma vez que quase ninguém a pronuncia assim, isso é um processo natural das línguas, porque o metaplasma não para, ele segue atuando sobre as línguas e modificando-a. A gente ainda tem, pelo menos a língua portuguesa e a espanhola, ainda tem muito apego a essa tradição latina, que o italiano, por exemplo, não tem esse apego assim tão acirrado ao latim. E as pessoas hoje às vezes têm a pachorra de dizer que o italiano é a língua mais perto do latim que existe. O italiano é provavelmente a língua mais distante do latim que existe. As línguas mais próximas ao latim que existem são o português e o espanhol. Talvez pela localização geográfica, que estavam ali presos por aquela coluna de montanhas, pelaquela cordilheira de montanhas,
provavelmente fez com que a língua permanecesse mais estável do que o que aconteceu ali nas vizinhanças do Império. Mas o italiano sofreu inúmeras mudanças muito mais graves do que a nossa. Às vezes, eu não sei qual é o critério, juro, que uma pessoa usa para dizer que o italiano é a língua mais perto do latim. Só há de ser 2 ou 3. Primeiro, ela julgar que, porque o italiano conserva a palavra amato, porque o latim dizia amatum, e a gente sonorizou isso, né? A língua, o português e o espanhol não gostam muito desses sons surdos entre vocálicos. Entre duas vogais, normalmente a gente prefere um som sonoro, não surdo. O italiano prefere o surdo. Então, isso. A outra coisa é desconhecimento da língua italiana e, portanto, faz uma afirmação que nem aquelas afirmações, sabe? Aquelas afirmações axiomáticas. Você tem que aceitar porque todo mundo está dizendo, então deve ser verdade. Tipo, o português é a segunda língua mais difícil do mundo. Mas quem disse isso? Onde isso está dito? Quem foi o estudioso que disse isso? Onde está a obra, a citação do camarada? Depois, se caso encontre essa citação, quem foi esse estudioso? Ele sabia português? Ou ele sabia mandarim? Ou ele sabia quantas línguas esse camarada sabia para fazer uma afirmação que o português é a segunda língua mais difícil do mundo? Sabe? E a gente fica perpetuando essas idiotices, perdoe-me se algum de vocês alguma vez disse isso, mas deixe de dizer, porque isso é uma idiotice sem tamanho, que não cabe dentro de um estudante de letras e de um professor dessa área. Porque não dá para você fazer um tipo de comparação. Sabe outra comparação idiota? O inglês é uma língua pobre. Uma língua pobre? O que é que faz uma língua ser pobre e uma língua ser rica? A quantidade de vocabulário. Mas acontece que Shakespeare, por exemplo, um dos maiores poetas da humanidade, escreveu em inglês e não importou palavras do francês, nem do árabe, nem do sânscrito, nem de coisa nenhuma. Como é que a gente pode dizer que uma língua que tem um poeta da grandeza de um Milton, da grandeza de um James Joyce, da grandeza de um Shakespeare, é uma língua pobre? Sabe, afirmações que a pessoa diz porque ouviu alguém dizer e fica repetindo idioticamente isso à exaustão, até que um dia querem que isso se torne verdade. Então, se alguma vez vocês disseram essas asneiras, não façam mais isso não, porque vocês são estudantes de outro nível. Um dia eu fui obrigado a ouvir uma coisa dessa, quando eu estava fazendo a especialização, na defesa do artigo, a pessoa que defendeu antes de mim disse isso. Esse negócio de que o português é a segunda língua mais difícil do mundo. Veja, uma pessoa que estava fazendo, eu não sei qual era a área que ela estava trabalhando, a minha especialização foi no metodologia do ensino de língua estrangeira. Se a pessoa diz, por exemplo, por causa de alguma dificuldade, a minha maior dificuldade é o inglês, aí eu posso dizer que o inglês é a primeira língua mais difícil do mundo. Sabe, é a pessoa repetir acriticamente as coisas. Isso não é próprio de bons estudantes, que nem são vocês. Depois tem a velarização, eu disse que eram 4, a gente viu já 2, né? A labialização, palatalização, aí tem a velarização, que é o levantamento da parte posterior da língua, da parte posterior da língua em direção ao véu do palato, simultaneamente a articulação de um segmento consonantal. Por exemplo, o L, pronunciado como L em mal, ele é um L chamado velar. Balde, Brasil, jornal, eles são velares, ou velarizados, né? E a dentalização acontece no português do Brasil quando são articulados as dentais como alveolares. As consoantes. Essa diferença são consideradas apenas variantes dialetais
Uma dessas consoantes que variam no espondo de articulação conforme o dialeto é o T. Para marcar a dentalização, por exemplo, no dialeto paulista é utilizado uma bráquia, um sinalzinho, uma curvinha, debaixo da letra, né, geralmente do T, de tapa, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Veja, o assunto de consoantes e de vogais, de segmentos, a gente terminou agora. Eu acho que a gente poderia, para aproveitar um pouquinho que a gente tem, talvez esses 15 minutos, até as 8 ou até as 8h10, a gente poderia aproveitar e começar já o outro capítulo. O que é que vocês acham? Por mim, a gente começa com outro capítulo. Vai embora. Vamos embora, então. A gente vai para a página, está lá na página 95, lá daquele livrinho, e aí a gente vai tratar de dois argumentos, né? A estrutura silábica e a questão do acento no português brasileiro. Que aí, qual é o objetivo? Identificar os elementos que constituem a sílaba e determinar os tipos silábicos e o acento que há no português brasileiro. A gente falou da sílaba lá nos capítulos anteriores, mas não chegamos a estabelecer quais seriam os limites dela. Até que não é difícil, porque alguma coisa eu já deixei dita, eu acho que tinha sido Valdilene, acho que foi Valdilene que perguntou isso, ou foi Fernanda, não me lembro aqui, mas houve uma pergunta desse tipo aí. Então, a gente tem 3 grupos, né, que a gente já viu, que são as vogais, as consoantes e as semivogais. Então, esses 3 grupos fônicos que vão nos ajudar a estabelecer a sílaba. Então, cada um desses 3 elementos ocupa no sentido de que deve ocupar uma posição definida na sílaba, tendo como elemento obrigatório, quer dizer, só pode existir sílaba se esse elemento existir. E que elemento é esse? Vocês saberiam dizer-me? Que sem ela não há sílaba. Eu já disse isso noutra aula. A vogal. A vogal é o centro da sílaba. Em torno dela circulam as outras, sejam as consoantes que as semivogais. Lembrem-se sempre que quando a gente fala de semivogal, a gente está dizendo que metade dela é uma vogal, a outra metade o que seria? Ora, se a gente só tem no sistema fônico vogais e consoantes, se você tem uma semivogal, qual é a outra coisa que completaria o todo? Uma consoante. Eu já disse noutra aula que os italianos chamam isso de semiconsoante. Essa mesma coisa que a gente chama de semivogal, os italianos, por exemplo, na gramática, é denominada de semiconsoante. Então, a vogal, que é o elemento obrigatório, você tem sílabas em que só há vogais. Tipo, a primeira sílaba de arara, de urubu, baú, a última sílaba. Mas você não tem, em nenhum momento, um núcleo de sílaba que seja preenchido por uma consoante ou por uma semivogal. Por isso é estranho aquela crítica que eu fiz na aula quando a gente estava estudando os ditongos, e quando estávamos estudando os ditongos crescentes, aquela história do série, que algumas pessoas
insistiu em que a separação silábica fosse de trissílaba, sé, ri, o acento continuaria, porque ela não seria pela regra, não uma paroxítona terminada em ditongo, mas seguiria acentuada a palavra, porque ela seria, a partir de agora, uma proparoxítona. Coisa idêntica aconteceria com indústria e com outras mais palavras, né? Secretária e por aí vai. A grande questão é, se aquele I de secretária, de série e de indústria for uma semivogal, como é que ele está ali ocupando um centro, o núcleo de uma sílaba? Aquela coisa empírica que eu fiz, mostrei para vocês, que é o que eu uso com meus alunos no nível médio, para que eles... Professor, como é que eu conheço uma semivogal? Aquilo que eu disse, que eu digo para eles, foi o que eu disse naquela aula. Simples. Na grande maioria das vezes, você consegue tirar a semivogal sem que isso prejudique demais a palavra. O que vai acontecer, isso é um outro metaplasmo, que é chamado de monotongação. O que é a monotongação? Você tem um ditongo e, em vez de pronunciar dois sons, o que era esperado, o que é um ditongo? São dois sons pronunciados com um único sopro. O que é um hiato? São dois sons pronunciados cada um com um sopro diferente. Dois sons vocálicos produzidos cada um com um sopro diferente. O ditongo, dois sons vocálicos produzidos num único sopro. Se a gente consegue, e a gente faz isso nas palavras como ouro, que você pode monotongar em ouro, touro, freira, cadeira. Você pode fazer essa monotongação. E isso faz, portanto, porque quanto ao ditongo decrescente, vogal, semivogal, não existe nenhuma querela dentro da linguística. A briga existe porque, em latim, não havia os ditongos crescentes. Então, por exemplo, uma palavra série, que é de origem latina, de fato ela é trissilábica. Séries. Mas em latim era assim. O português nunca adotou isso. Tanto é assim que se você disser, eu estou na série, você fez a monotongação. E todo mundo entende o que você está dizendo. Essa dali é a secretária. E todo mundo entende. Porque a semivogal, ela não é importante no núcleo da sílaba. Se fosse o caso, veja bem, se fosse o caso de ela ser, como dizem, como aconteceu lá naquela crítica que eu fiz na aula, não me lembro qual foi a aula que isso aconteceu, mas na aula sobre ditongos é fácil. Não sei se foi aqui ou se foi lá no outro material, deve ter sido no outro. Se fosse o caso de essa semivogal ser uma vogal, por que é? Eu queria que me explicassem. Por que carga d'água ela pode sumir e o sentido não ser alterado? Claro, algumas pessoas podem argumentar, mas o mineiro não come o início da palavra e todo mundo entende o que ele diz. Mas isso aí é uma particularidade do dialeto, da gramática do dialeto. A gente não pode esquecer de uma coisa, que eu acho que a gente já tratou disso aqui. Os dialetos têm sua gramática. O problema ainda é aquela visão que a gente tem que a gramática ou as regras gramaticais são o livro sagrado da língua. A língua existe antes da gramática, nunca se esqueçam disso. Eu não sou defensor do pandemônio linguístico que defende o Marcos Banho. Ao contrário, discordo em absolutamente tudo, mas ele é tão ilógico, Marcos Banho, que ele escreveu uma gramática. E você vai pegar os livros dele, estão todos dentro das normas gramaticais. Meu amigo, se você defende uma coisa, sustente aquilo, seja homem suficiente, homem no sentido de tenha coragem de defender aquilo que você acredita até o fim. Repare um cara que nem Glauco Matoso. Glauco Matoso não admite essas mudanças ortográficas. O que foi que ele fez? Escreve todos os livros dele, todas as poesias dele, agora ele escreve na ortografia antes de 1942. Todos. Eu tenho aqui
O que eu tenho, eu não sei, eu não me lembro se a versão original que ele deixou para ser disponibilizada, ele escreveu no português de antes dessa reforma, mas o livro que eu tenho dele ali, que é o Tratado de Metrificação, onde é que está ele? Parte de literatura, acho que ele fica. Tratado de versificação, não é metrificação não. Oxente. Sei não, tá? As coisas estão. Eu não devia ter arrumado essa biblioteca. Olha, hoje eu precisei. Hoje não, essa semana, estou dando aula no médio sobre realismo fantástico. E precisei de um livro para fazer uns exemplos para ele. Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Eu estava dando uns exemplos, né? Aqui, hoje, antes dessa aula começar, eu estava aqui cheio de livros, que eu estava lendo algumas coisas, aí eu tive que ler um pedaço do Corvo, porque eu não sei onde estão as minhas histórias extraordinárias, e Machado de Assis, que tem muita coisa de realismo fantástico. E aí eu queria ler um pedacinho, ou um conto das histórias extraordinárias para mostrar para eles, mas cadê que eu não achei? E agora? O Tratado de Diversificação. Eu também não imagino onde esteja. Vou ter que fazer um inventário. Casa que tem menino é assim mesmo, professor. Menino mexe. Não, mas não foi não, ele não mexe não. Ele não mexe não. Isso fui eu mesmo arrumando. Deixar quieto, porque senão a aula acaba. Então, a ideia dessa é que eu sustento, não é por tradicionalismo nenhum, nem por apego à gramática, tendo-a por um livro sagrado que não pode ser bulido. Não, eu acho que a gramática tem que bulir sim, porque eu acredito que a língua é quem define a gramática, e não o contrário, a gramática que define a língua. Isso a gente nunca pode esquecer. E no caso do exemplo que eu dei, dos dialetos, existe uma regra, existem regras gramaticais nos dialetos que eles seguem, não precisam estar escritas, porque elas estão internalizadas. Por exemplo, aqui no Nordeste, quase em todo o Nordeste, eu não sei se isso acontece, mas eu sei que aqui na região de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, isso acontece, essa palatalização do S antes de um T, Nordeste, festa, é da gramática do nosso jeito de falar. Quando eu falo, por exemplo, espanhol ou italiano, eu não uso isso porque não faz parte da língua. Faz parte da gramática do meu jeito regional de falar português. Eu posso até, sei lá, um dia, não sei, mas bem que eu acho horroroso. Eu acho muito artificial eu dizer, eu fui para uma festa. Não consigo. Eu acho que isso aí não sou eu falando, é algum espírito maligno que se apossou de mim e me deportou cavou um fosso a mais no inferno de Dante e me jogou dentro desse fosso infernal que foi cavado só para mim. Então eu sigo falando com a gramática do português do Nordeste. Quem estiver achando ruim de fora, desculpe, dê um tiro na cabeça e se mata. No bom sentido. Mas, então, toda essa discussão por conta da vogal ser o núcleo da sílaba.
Se ela é a núcleo da sílaba, a gente precisa definir, então, de uma vez por todas, a gente, esse grupo de linguistas definir de maneira irrevocável que não existem ditongos crescentes e que ali vai ser sempre agora um hiato. E vai ser sempre série e não série. Definir isso de maneira cabal. O que não dá é para você ter duas regras sendo aplicadas na mesma palavra, ou nos mesmos grupos de palavras, né? Não dá para você ter isso. Você não saber agora se é um ditongo ou se é um hiato. Isso não existe. Ou é ditongo ou é hiato. Os dois não dá para ser. É como você vê... Eita, que bacana, eu abri meu extrato hoje, meu saldo está positivo. Menos R$ 520. Peraí, ou é positivo ou é negativo, meu amigo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não o princípio de polaridade estabelece isso. Se uma coisa é positiva, ela não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. O verdadeiro, primeiro, um dos princípios da lógica é que o verdadeiro não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Querer que uma coisa seja ditongo e hiato contemporaneamente, isso é uma estupidez lógica, no mínimo. O que precisa é definir cabalmente logo, olha, a partir de hoje, isso é um hiato. E pronto, aí você não tem mais o que discutir. Foi definido que era assim e assim será. Mas a gente insiste em oscilar. Até a ortografia, a grafia nossa, né? Que a gente insiste numa grafia mista, que é pior do que você... mas porque o sistema pseudo-epigráfico, o pseudo-ortográfico, como é que ele chama? Pseudo-etimológico. Essa grafia de antes de 1942, que Glauco Matoso adotou, eles chamam de pseudo-etimológico, porque quem garante que a etimologia era assim? Eu não sei, mas tem os textos latinos que asseveram que era daquele jeito. Então, você tem. O mundo se divide em dois tipos de grafias. Desses dois tipos, só duas línguas adotaram o sistema misto, que foi português e espanhol. Em todas as outras, vigora todas as outras ocidentais. Eu estou deixando de lado as línguas orientais, porque aí é outra área, as línguas indígenas não interessa. Interessa essas línguas que são as línguas europeias, né? Que são as que passaram para cá. Você tem o inglês, que é completamente etimológico. Você tem o francês, que é etimológico. Você tem o alemão, que é etimológico. E você tem o italiano, que é fonológico, fonético. Então, se você não pronuncia uma letra, você não a escreve. Simples assim. Então, por exemplo, oggi. Em italiano escreve-se O-G-G-I. Mas tem dois Gs aí, sim, mas eles dizem os dois Gs. Oggi. Está pronunciado os dois Gs. Notte. Noite. Os dois T's estão pronunciados. Então, eles, desde o tempo de Dante, desde um pouquinho depois de Dante, isso começou e ninguém se matou pela falta do H. Então, você tem homem, é o homo. U-O-M-O. Pronto. Então, você tem o sistema fonético no italiano, que escreve exatamente o que está ouvindo e lê exatamente o que está escrito. E você tem o sistema fonético, que aí vai depender de uma porrada de coisa. O que é que fez o espanhol e o português? Misturou essas duas. Não, agora é melhor. Aí você vai ter, por exemplo, Bahia, escrito com H ali no meio. Qual é a desculpa que dão para aquilo? Não, é assim para distinguir do acidente geográfico. Acontece, porém, que o acidente geográfico, uma Bahia, sempre vem acompanhado de um designador. Você tem a Baía de Todos os Santos, a Baía de Guanabara, a Baía de Hudson. Você sempre vai ter um designador. Quando ela vem sozinha, designa o quê? O estado. Pronto. Não precisa do H. Homem. Escreve-se com H, falar na norma gramatical brasileira. Assim, a mesma explicação que tem para a Bahia. Por razões etimológicas. Mas qual é a razão etimológica que sustenta que homem não possa ser escrito sem H? Nenhuma. Aí fica essa confusão com esse X,
4 fonemas: enxame, exame, que mais? Táxi e chale. Não, enxame já foi, né? E próximo. Qual era o problema de escrever próximo com 2 S? Acabava com CH e botava tudo com X. E X, ou X teria só o valor de CS, e o som X sempre seria o CH. Pronto. Faria uma coisa que simplificasse essa língua e pronto. A Academia Brasileira não tem coragem de me chamar para fazer. Você tem 1 mês para simplificar o português. Opa, é só o que eu preciso. Vai lá. Me juntava com o Marcelino e no instante a gente resolvia essa parada. Junta uma galera e vai lá, professor. Forçar aqueles bons velhinhos, né? A dar esse presente de Natal pra gente. Eu digo isso porque outra não, né? Outra língua, o italiano já fez isso e deu muito certo. Ou a gente volta para a escrita etimológica, que por um lado é interessante, porque facilita aprender inglês, facilita aprender francês. Por exemplo, você aprende que teologia é escrito com TH no início, você vai aprender alemão, vai aprender francês, vai aprender inglês, você não vai ter problema, porque você já sabe, pela sua própria língua, que teologia tem TH no início, que filosofia escreve-se com 2 PHs, um no início e outro lá no filosofia, é com PH. Entende? Ou você volta, o que não dá é para ter sistema híbrido. Então a gente tem essa doença no Brasil de viver na base desses sistemas híbridos, como se isso resolvesse alguma coisa. Aí fica essa híbrido. É hiato para uns, mas é ditongo para outros. Não dá. Ou é hiato para todo mundo, ou é ditongo para todo mundo. Não dá para ficar um leilão de quem é mais forte. Define logo isso e pronto. Então, você tem esse núcleo silábico, que é a vogal, é também chamado de pico silábico. É como se você tivesse... Deixa eu ver aqui uma, viu? Ultimamente, vamos lá no mente. Você tem um M, um E. Vamos imaginar que a gente pronuncia o N ali, ultimamente, pronunciando o N, ultimamente. E aí você tem as duas na base, os 2 N, as 2 consoantes e o pico vocálico, que é a vogal. O núcleo também é chamado de ataque ou onset silábico e não pode ser preenchido por nenhum outro segmento que não seja a vogal. A posição periférica pós-vocálica, que corresponde à parte posterior do núcleo, é chamada de coda silábica, rabo. Coda é o rabo. A posição pré-vocálica periférica corresponde à parte anterior do núcleo, que é chamada de onset, o ataque silábico. Algumas teorias fonológicas veem a sílaba como construção hierárquica constituída de ataque e rima, essa última composta pelo núcleo e pela coda, sendo aquele obrigatório e esta opcional. Vou botar aqui um desenho para vocês verem. Deixa eu ver qual é a página. Página 95. Aí vejam aí o desenho que está aqui. Aqui seria a sílaba, e aqui você tem o núcleo, o pico silábico,
você tem o ataque silábico, que é isso que diz aqui, né, na página 95. Aqui, a sílaba, aqui está no sentido em que a gente escreve, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Não é isso? Da esquerda para a direita. E aí, você tem esse on-set, o ataque silábico, é o que vem antes da vogal, e a coda silábica é o que vem depois da vogal. E esse pedacinho aqui, que é chamado de rima, é essa composição do núcleo e o segmento que vem depois do núcleo, na sequência, né? Que é a rima. Aqui ela tem um exemplo interessante. Vamos ver aqui embaixo. Aqui, desceu demais, show. 275. Qual é a página, professor Hudson, por favor? 95. Então, aqui, olha, para sabermos o número de sílabas que uma palavra possui, isso é simples, né? É só você saber quantas vogais a palavra tem. Devemos contar o número de vogais, já que toda sílaba tem obrigatoriamente núcleo, e que este no português brasileiro e em quase todos os outros, em todas as outras línguas, é constituído por uma única vogal. Assim, por exemplo, na palavra mata, você tem um A, outro A. Você tem, portanto, duas sílabas. Tendo duas vogais, apresenta igualmente duas sílabas. Atente, olha aqui, 1, 2, 3, para o que foi dito. Número de sílabas igual ao número de vogais, e não semivogais. Assim, na palavra queijo, temos apenas duas sílabas, uma vez que o I é semivogal. Nesse caso aqui, não entra, elas provavelmente não vão colocar os exemplos problema, porque isso aqui a gente está com um ditongo decrescente. Lembre-se do que eu disse, quanto aos ditongos decrescentes, não existe nenhum tipo de querela. A problemática reside nos ditongos crescentes. Aqui, vejam que a gente não pronuncia esse I. O mais normal é você ouvir queijo, porque a semivogal, esse ditongo, tende a se monotongar. E o inverso também é verdadeiro, né? Se você tem a sequência vogal-semivogal, há uma tendência muito grande, não absoluta, há uma tendência muito grande à monotongação. O contrário, semivogal e vogal, também podem obedecer a essa tendência. Ela não é uma exclusividade. Professor. Pois não. A monotongação, ela só acontece no ditongo, no hiato não acontece, não? Não. No hiato não, porque eles, como são separados, são dois sopros distintos, eles não se fundem. Ok. A gente tem, quando acontece isso no hiato, aí o nome, apesar de o fenômeno ser o mesmo, mas o nome muda. Eles chamam de crase. O nome técnico é crase. Por exemplo, você tem cooperar. Você consegue entender muito bem se você dizer, ele cooperou comigo, álcool. Você não diz os dois O's, alcoólico. Entendeu? O fenômeno é exatamente o mesmo. Só a nomenclatura é que é específica, porque monotongação entende que havia um ditongo e agora, que eram dois sopros produzidos com um único, aliás, dois sons vocálicos produzidos com um único sopro, agora é um único sopro produzindo um único som vocálico. No outro eram dois sopros produzindo dois sons vocálicos. Quando você junta tudo, aí você não pode dizer monotongação. Você tem que mudar a nomenclatura e chama de crase. Tá certo? Foi Cleonice que perguntou, foi? Não, foi Cristiane, acho. Foi Cristiane, não foi? Foi. Seu Cristiane, é só uma questão de nomenclatura. Certo. Mas pode acontecer mudando de nome. Pode não. Acontece. Uhum. Acontece muito. Só não vai acontecer, por exemplo, no nome do Saara. No nome do Saara, você não vai
não vai, porque senão você diz o nome próprio de pessoa, né? Saara, virar Sara, já é o nome de uma mulher. Mas você encontra isso em Caatinga, que vira Catinga. Você vê isso na cooperação, que vira cooperação, em alcoólico, que vira alcoólico. Então, o fenômeno da crase, ele acontece e acontece muito. Embora sejam hiatos, a gente termina fazendo essa crase, porque o nome crase, a gente associou muito aquele sinalzinho do A com o outro A, né? Aquele sinal chama-se o acento de crase, que a gente chama, o nome dele é acento grave. Ele só serve ali, hoje no português, a única utilidade, hoje eu digo, acho que é desde 1953, acho, ou de 71, a única função dele é para indicar a crase. O que é a crase é quando você tem duas vogais iguais que se fundem. A palavra crase em grego significa fusão, junção. Duas vogais iguais que se fundem. Como ali você tem o caso de O, que se fundiu, crase. Alcoólico, duas vogais Os que se fundem, crase. Caatinga, duas vogais A que se fundem. Aí a nomenclatura é que muda, mas no grosso o fenômeno é praticamente o mesmo, né? Você ter dois sons vocálicos e produzir um só. Surdos. Pois não, Cláudio? 1900 e cachorro lascou a boca quando eu fazia a quinta série. A professora, na época, que não me recordo agora quem, quando a gente perguntava, professora, por que esse A tem esse acento? E ela dizia, esse A é crase. Aí, vendo agora a sua explicação, cai por terra, né? Tudo que... Ela poderia ter dito Não entendi. esse A sofreu uma crase. Exatamente. Mas quase todo mundo, eu não vou dizer que eu não faça isso, não. Eu também digo. Bote uma crase aí. Eu sei que o nome não é crase, mas o nome do sinal é acento grave. A gente tem 3 acentos em português. O grave, que é aquele que se usa para indicar a crase, o agudo e o circunflexo. Aí tem o tio, mas o tio não é acento. O tio não é acento, ele é chamado de diacrítico. Ele só serve para indicar uma nasalização. Ok. Os acentos eram só esses 3. Grave, agudo e circunflexo. O tio já foi só... Tanto que se você olhar o formato do tio, se você desenhar um tio e fazer um N maiúsculo, você vai ver que o tio é um N maiúsculo utilizado com as pontas arredondadas. Porque como é que ele surgiu historicamente? Como foi, Cristiane? O tio é o quê? É um sinal de nasalização. Ele se chama de diacrítico só. É como o trema, antigamente, né, em português. O trema não era um acento, era um sinal diacrítico. Ele servia para indicar alguma coisa. Indicava que aquele U tinha que ser pronunciado. Junto daqueles. Era o do GUI. Não entendi, Cláudio. Não, eu digo Guilherme. Não tem trema. Linguiça tinha. Qualidade, equidade. Exato. O espanhol ainda usa o trema. O português alemão... mas no alemão ele usa em algumas vogais que era para, porque ele serve para distinguir, por exemplo, o A e o O de outras vogais, né? Que aquele A não é pronunciado como A e que aquele O não é pronunciado como O. Ele tem o nome lá, a letra com umlaut, é o nome dele. É só para dizer que antigamente aquele A era escrito um A e um E juntos. Certo, entendido. E o são três vogais em alemão que recebem o umlaut. O A, o U e o O. Antigamente era escrito AE,
que era pronunciado E, o OE, que era pronunciado E, mais fechado, e o UE, que era pronunciado U. Aí, para facilitar, eles juntaram, monotongaram e indicaram a monotongação com esse sinalzinho lá em cima. Que a gente chama de trema, outros chamam de diérese. Em português ele é mais uma diérese, porque ele separa, né? Em alemão ele junta. Porque eram duas vogais e ficou uma só, juntou, monotongou. Em português ele servia para separar quando você tinha o dígrafo, no caso GU e QU, que não era dígrafo, era para o U ser pronunciado, porque um dígrafo é guerra, ali é um dígrafo, você tem duas letras, mas um só som. E quando tinha a diérese em cima, separava, porque diérese significa separação. Deixa eu ver se a gente... Acho que já dá para a gente acabar. Aí, a próxima aula, a gente vai falar do onset, mais propriamente, e da coda silábica. Porque aí a gente vai ter um pouquinho já, porque a gente começou com se exibiu e começou antes, né? Aí vai dar um pouquinho de folga para essa parte. Mas eu espero amanhã, viu, meus caros? Espero amanhã já estar com a atividade toda pronta. Aviso a vocês lá no grupo. Não se preocupem, só deem uma lida no material, façam a lista das palavras que você acha importante e a lista das imagens. E toda imagem que apareça aí, você marque a página dela. O bom vai ser que é só o capítulo 3, então é bem mais simples, não vai ser no livro todo. Lembre-se, a gente vai fazer a atividade só sobre o capítulo 3. E esse capítulo 3 vai da página 25, ele é bem longo, é um pouquinho longo, vai da página 25 até a 63. Então, vocês estejam conscientes de que, obviamente, nem toda questão com imagem vai cair. Porque eu já fiz, sei lá, acho que umas 7 ou 10 questões com imagem, né? Para você dizer o que aquela imagem representa. Aí, obviamente, você pode vir aqui no material e olhar a imagem e dizer. Tá certo? Que página que o senhor falou? 25 a 63. Certo, obrigada. De 25 a 63. Então, deem uma lida no material, por favor, leiam atentamente, porque senão não vai dar tempo. O que vocês estão vendo é muita página. O CIGA escolhe aleatoriamente as questões. E outra, ele não deixa na ordem que eu elaboro. Por exemplo, ela não está na ordem sequencial do texto, ela fica em ordem alfabética. Então, se eu começo uma questão, tipo, assinale a alternativa que... E a segunda, logo abaixo tem, marque a alternativa, e todas as que começar com A vão ficar juntas, todas as que começar com M vão ficar juntas, independente da sequência. Ele vai botar tudo em ordem alfabética. Tá certo? Então, haverá questões que você vai ter lá na página 25, a primeira, e a segunda lá na página 63. Então, é importante você ler, pelo menos, o capítulo umas 2 vezes, para você ter ideia de quando vir a questão de mais ou menos saber onde ele está. Sabe aquela coisa da memória fotográfica? Você, às vezes eu pego um livro que eu já li e digo, eita, isso aí estava mais ou menos no meio do lado esquerdo do livro. Aí eu vou procurar do lado esquerdo, porque na minha memória ele está do lado esquerdo e está mesmo. Então, façam isso, leiam umas 2, 3 vezes o texto, porque quando vocês se depararem com as questões, rapidamente vocês vão resolvê-la. Meus caros, tenham uma boa noite. E a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana. Eu sei que todos vão estar em casa esse fim de semana, cumprindo as leis e os decretos. Boa noite, professor Lúcio. Boa noite, colegas. Boa noite a todos.